E aí, pessoal, sejam bem-vindos à nossa primeira aula de ciências do segundo semestre. Eu sou o professor Robert e hoje a gente vai falar bastante sobre o que compõe basicamente tudo o que a gente vê. Eu, você, uma cadeira, as galáxias, os planetas, as estrelas, enfim. A gente vai falar bastante sobre a matéria e as suas propriedades, certo? Então, vamos lá. Pessoal, antes de começar, eu gosto sempre de falar da habilidade que a gente vai trabalhar na aula, ou seja, aquilo que vai ser cobrado em questões. A habilidade dessa aula é identificar evidências de transformações químicas a partir do resultado de misturas de materiais que originam produtos diferentes dos que foram misturados. Exemplo, mistura de ingredientes para fazer um bolo, mistura de vinagre com bicarbonato de sódio, etc. Aí você pensa assim, professor, eu acho que essa habilidade aí não tem basicamente nada do que você falou, né? Não tem como saber sobre transformações químicas. Como assim se a aula fala sobre matéria e as suas propriedades? Gente, essas transformações químicas basicamente são quando você pega determinado ingrediente e mistura com outro. E aí vai ter, provavelmente ali tenha uma reação, possa ocorrer uma reação. Só que para a gente entender como que ocorre essa reação, é importante a gente saber sobre do que esses ingredientes são formados e quais são as suas propriedades, certo? Então vamos lá. Vamos entender o que é matéria. Gente, seguinte, o que está na página 138 do nosso livro. A mesa, a cadeira, as nossas roupas e o nosso organismo são exemplos de matéria. Todas as coisas que fazem parte do nosso mundo são feitas de matérias. Do ponto de vista científico, matéria é tudo o que tem massa e ocupa lugar no espaço. Ou seja, se determinada coisa, né, como tem aqui, tem massa e ocupa lugar no espaço, ou seja, tem volume, aquilo dali já pode ser considerado matéria, tá bom? E aí, como eu falei para vocês, assim como estrelas, planetas, galáxias, enfim. O que a gente chama, na verdade, do ponto de vista científico, a gente chama de matéria bariônica, que compõe cerca de 4 a 5% de todo o universo. O resto é matéria escura e energia escura, isso daí não tem basicamente nada a ver com o que a gente vai aprender. Certo? Mas enfim, professor, do que é feita a matéria? Eu já sei o que é matéria. Eu já sei que eu sou matéria, eu já sei que a mesa é matéria, já sei que a cadeira é matéria, basicamente tudo que eu conheço é matéria. Mas do que a matéria é feita? Gente, a matéria é composta de átomos, tá? Eu vou falar bastante no nono ano sobre átomos, tá bom? Mas enquanto isso a gente vai ficar só com essa definição. Esses átomos, pessoal, eles vão se unir originando diferentes formas, o que garante diferentes propriedades específicas. Gente, observe essa imagem aqui. Aqui você tem um simples copo de água, certo? Só que se você der um zoom assim, bem zoom, você vai observar que nessa água, gente, você tem moléculas. Professor, o que é molécula? É quando um ou mais átomos se juntam para formar, no caso, a molécula, tá bom? No caso da água, pessoal, você pode ver aqui que tem duas bolinhas azuis e uma bolinha vermelha. Acredito que vocês já tenham ouvido falar que a água, a fórmula química da água é H2O. O que significa, professor? Significa que em uma molécula de água você tem 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio que se juntaram formando uma molécula. Essas moléculas se juntaram, né? E aí a gente está falando de milhões, a bilhões, trilhões de moléculas se juntaram formando esse copo de água. Outro exemplo, você tem cerca de 7 octilhões de átomos. Professor, não tenho nem ideia de quanto é esse número. É o seguinte, pega o seu caderno, coloca o número 7 seguido de 27 zeros. Essa daí, gente, é a quantidade de átomos que tem no seu corpo. Você já deve ter ouvido certamente que cerca de 70% do nosso corpo é formado por água, tá? E essa porcentagem ela vai variar bastante de acordo com a idade. Só que, gente, água, a gente acabou de ver, água é hidrogênio
e oxigênio, certo? Então, cerca de 70% do seu corpo é hidrogênio e oxigênio, tá? E a gente ainda pode ir mais a fundo. Se a gente pegar o oxigênio do nosso corpo, o carbono, o hidrogênio e o nitrogênio, a gente junta esses 4 elementos químicos, tá? Que a gente não precisa saber sobre isso agora, é só uma curiosidade. Esses 4 elementos juntos, pessoal, eles são responsáveis por cerca de 95,2% do seu peso corporal, tá bom? Então, como eu já falei para vocês, você é basicamente um emaranhado de átomos unidos, tá bom? Agora vamos lá, pessoal. A gente definiu matéria como sendo tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Mas, professor, o que é massa? Gente, de uma forma legal para falar a nível de sexto ano, massa, de uma forma geral, tá bom? A gente pode associar massa à quantidade de átomos existentes em uma matéria. Então, agora o problema é porque alguns átomos pesam mais, outros pesam menos, mas a gente pode fazer uma analogia bem simples, né? Quanto maior a quantidade de átomos em um corpo, né, em uma matéria, maior vai ser a sua massa, tá? Maior vai ser a sua massa. A unidade padrão para expressar massa é o quilograma. E um importante submúltiplo dessa unidade é o grama. Gente, guarde bem isso daqui. 1 quilograma equivale a 1000 gramas. Vocês ou já viram ou vão ver esse assunto aqui em matemática. Mas até lá, acreditem em mim, 1 quilo tem 1000 gramas, certo? Outro detalhe, gente, por exemplo, quando uma pessoa chega e pergunta, ei, qual o seu peso? Gente, aí você fala, meu peso é, sei lá, 60 quilogramas. Gente, está errado. Por quê? Peso é uma medida de força, tá bom? Enquanto massa é dada em quilograma, tá bom? Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Peso é completamente diferente de massa, tá bom? Mas se você quiser saber o seu peso, é só você pegar a sua massa e multiplicar pela aceleração da gravidade na Terra, que é aproximadamente 10, beleza? Mas é só curiosidade também, a gente não vai precisar disso agora não. Definido massa, a gente vai passar para o volume. Vocês lembram que matéria também é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço? Quando a gente fala tudo aquilo que ocupa lugar no espaço, a gente está falando de quê? A gente está falando de volume. Ocupar lugar no espaço é uma característica associada à grandeza denominada volume, tá bom? Em outras palavras, gente, volume é uma porção de matéria que expressa quanto de espaço é ocupado por ela, certo? Exemplos de unidades de volume são decímetro cúbico, litro, centímetro cúbico, o mililitro, o metro cúbico. Gente, essas unidades aqui, vocês vão ver com bastante propriedade lá no 8º ano e vocês vão começar a ver no final do 6º ano, tá? Já lá para o final do 2º semestre. Mas até lá eu quero que vocês acreditem em mim quando eu faço essas transformações volumétricas. Professor, como assim? Seguinte, pessoal, se você tem 1 decímetro cúbico, esse 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Se você pegar 1 litro, esse 1 litro é equivalente a 1000 centímetros cúbicos. Se você pegar esses centímetros cúbicos, esses 1000 centímetros cúbicos vão ser igual a 1000 ml, tá bom? Até lá, até o final do 2º semestre, eu preciso que vocês acreditem em mim. Essa primeira transformação aqui, ela não vai ser tão importante pra gente. Vai ser importante essa segunda aqui, tá? Essa segunda aqui é muito importante. 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml, tá? Então, vamos supor, você pega um copo aqui. Esse copo aqui, ele tem 200 ml. Então, o volume, como você pode ver aqui, 1 ml é igual a 1 centímetro cúbico. Então, se aqui tem 200 ml, o volume, e aí você coloca água, né? Essa água que está dentro desse copo, esse volume de água que tem nesse copo, está ocupando um espaço equivalente a 200 centímetros cúbicos, tá bom? Então, 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml. Se eu tenho um copo com 200 ml e encho o copo com água, aquela água ali, o volume daquela água ali
vai ser de 200 centímetros cúbicos, tá bom? Essa daqui, gente, essa terceira aqui, ela é um pouco mais ou menos importante. A importância dessa terceira aqui é isso daqui, ó. 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros. Então, imagine só que você tenha uma caixa. Essa caixa, ela tem 1 metro em cada aresta, tá? Vocês vão ver depois que para encontrar o volume dessa caixa, você vai multiplicar as 3 dimensões, né? Essa caixa em forma de cubo. Então, 1 vezes 1 vezes 1, 1, né? Como cada um é 1 metro, então o volume dessa caixa que eu estou imaginando aqui vai ser de 1 metro cúbico, tá bom? Esse é o volume da caixa. Quanto de água vai caber dentro desse cubo? Dentro desse cubo, gente, já que o volume aqui é 1 metro cúbico, dentro deste cubo vai caber cerca de 1.000 litros de água. Eu vou precisar de 1.000 litros de água para preencher esse meu cubo imaginário aqui, tá bom? Então, basicamente, é isso daqui que a gente precisa. Isso daqui tem no seu livro, tá bom? Essas transformações tem no seu livro, mas vai ser importante para a gente essa daqui, ó. 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml e 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros, tá bom? Então, vamos lá. Agora a gente vai falar de densidade. Gente, como o título da aula é Matéria e suas propriedades, a gente já falou de 2 propriedades da matéria. A primeira delas é a massa e a segunda é volume. Só que se você relacionar massa com volume, você vai obter densidade, que é outra propriedade da matéria. E essa densidade aqui, gente, está diretamente ligado a saber se determinado objeto flutua ou não em determinado líquido. A gente vai já ver isso, tá? Então, densidade, gente, o que a gente chama de densidade, na verdade, é você pegar a massa de determinado corpo e dividir pelo seu volume, tá bom? Então, aí a gente vai obter a densidade daquele corpo, tá bom? Imagine que aqui você tem uma caneta. Essa caneta pesa 5 gramas. E aí ela ocupa um espaço de 2 centímetros cúbicos. Esse é o volume dela, tá? É bem mais que isso, mas a gente pode fazer essa transformação. Então, a massa dela é 5 gramas. O volume, na verdade, eu vou dizer que o volume é 5 também, né? Para dar um valor exato. Então, essa caneta aqui, ela tem 5 gramas e o volume, ou seja, o espaço ocupado por ela, é igual a 5 centímetros cúbicos. Se você dividir 5 gramas por 5 centímetros cúbicos, você vai ver que a densidade dessa caneta é de 5 dividido por 5 dá 1, né? É de 1 grama por centímetro cúbico. Gente, a unidade é muito importante, tá? E como eu falei para vocês, né, a densidade está diretamente ligada à flutuação, a saber se determinado objeto flutua ou não em determinado líquido, tá bom? E aqui, gente, a página 140 do nosso livro, ela dá um exemplo. Aqui você tem a água, que tem a densidade de 1 grama por ml. Professor, o que isso significa? Significa que a cada 1 ml de água, 1 ml de água, você vai ter 1 grama de água, tá? Sabe aqueles copinhos que a gente utiliza de 10 ml para tomar alguns remédios? Aquele copinho ali, se você colocar 10 ml de água, a quantidade de massa de água que tem naquele copinho ali é igual a 10 gramas, tá bom? É isso que densidade significa. Nesse caso aqui, a cada 1 ml de água, você vai ter 1 grama de água também, beleza? Então vamos lá, pessoal. Aqui em cima você tem a cortiça. Professor, o que é cortiça? Cortiça, gente, é um materialzinho que a gente pega das árvores, tá bom? E a gente utiliza para tampar algumas bebidas, como por exemplo o vinho, certo? Essa cortiça aqui, gente, ela tem uma densidade igual a 0,32 gramas por ml. O que isso significa, professor? Significa que a cada 1 ml de cortiça, a gente tem uma massa igual a 0,32 gramas, tá? Aliás, é 32 gramas, certo? É isso que significa. E aqui no final você tem o chumbo. O chumbo, pessoal, ele tem aqui uma densidade de 11,3 gramas por ml. Professor, o que significa? Significa
que a cada 1 ml de chumbo, tá? Lembrando que 1 ml é igual a 1 centímetro cúbico, tá bom? Então, 1 centímetro cúbico de chumbo, ou 1 ml, vai ter ali 11,3 gramas deste componente, que no caso é o chumbo, tá bom? Mas, professor, por que que a cortiça está flutuando e o chumbo está lá embaixo? Gente, por conta da sua densidade. Perceba que a densidade da cortiça aqui, ela é menor que a da água. Então, se você tem um material com a densidade menor que outra, o que que vai acontecer? Aquele material vai flutuar, certo? Da mesma forma, o oposto. Se você tem uma densidade maior do que o líquido, aquele objeto ali, ele tende ao quê? Ele tende a submergir, né? Ele tende a descer, certo? Então, vamos lá. Se a densidade de determinado corpo for menor do que a do líquido, o líquido flutua. Se for maior, o material vai descer, tá bom? Então, tem alguns fatores, gente, que vão afetar a densidade. Primeiro de tudo, a substância ou material. Gente, você pode perceber aqui que cortiça, água e chumbo são substâncias ou materiais completamente diferentes. Então, se você tem substâncias ou materiais completamente diferentes, você vai ter densidades diferentes, tá bom? Então, isso impacta bastante na densidade. Outro fator que vai afetar também, gente, é a temperatura, certo? E, por fim, outro fator que vai afetar a densidade é o estado físico. Esse daqui, gente, talvez seja um dos que mais afetam. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu vou ver se eu coloquei a imagem. Coloquei não, mas a gente pode imaginar aqui. Gente, você tem a água e o gelo. Gente, gelo basicamente é água congelada. Agora, por que, né, já que é o mesmo material, a mesma substância ali, ambos são formados por H2O, por que é que o gelo flutua sobre a água, professor? Justamente por conta do seu estado físico, tá? Enquanto você tem aqui a densidade da água de 1 grama por ml, no gelo você vai ter uma densidade de 0,92 gramas por ml. Por conta disso, o gelo vai flutuar na água, tá bom? E isso daqui, gente, tem muito a ver porque, assim, você tem aqui um determinado componente de água. Você está baixando essa temperatura até chegar ao que a gente vai ver aqui de ponto de fusão, e ela vai passar do estado líquido para o estado gasoso, tá? Perdão, do estado líquido para o estado sólido. Então, esses átomos, gente, eles vão se contraindo, ó. O volume tá fazendo o quê com o volume? O volume está ficando o quê? O volume está ficando menor. Mas a massa continua, né? A massa continua, não se alterou. O que está se alterando é o quê? O volume. Então, é por conta disso que nas mudanças de estado, as mudanças de estado físico, elas afetam bastante a densidade, certo? E aqui, gente, você tem a densidade de alguns materiais. Essa densidade aqui, ó, está em grama por centímetro cúbico. Ó, perceba que a densidade do aço é de 7,8 gramas por centímetro cúbico. Gente, o que isso significa? Significa que a cada 1 centímetro cúbico de aço, você tem 7,8 gramas de aço, certo? Eu vou dar um exemplo aqui agora com quilograma e litro, tá? Gente, seguinte, a água, ela tem uma densidade de 1 grama por centímetro cúbico, mas eu posso transformar essa unidade, tá bom? Essa unidade aqui, eu vou transformar ela em quilograma para metro cúbico. O que é que isso significa, professor? Significa o seguinte, você tem aqui de grama para centímetro cúbico, eu transformei de quilograma para metro cúbico, vai ficar a mesma coisa, tá? 1 quilograma por metro cúbico. Professor, o que é que isso significa? Significa que em 1 metro cúbico Gente, vamos fazer o seguinte, isso aqui está errado, né? Na verdade é 1.000 quilogramas por metro cúbico. Essa aqui é a densidade da água em quilograma por metro cúbico. O que é que isso significa, professor? Significa que a cada 1 metro cúbico eu vou ter
1.000 quilogramas de água, tá bom? Esse daqui é só um exemplo aqui com quilograma e metro cúbico, tá? Mas vou fazer outro exemplo aqui novamente para a gente entender. A madeira. A madeira tem uma densidade de 0,5 gramas por centímetro cúbico. Professor, o que é que isso significa? Significa que a cada 1 centímetro cúbico de madeira você vai ter meio grama. Meio grama, beleza? Tranquilo, né? Acredito que já deu para entender a definição de densidade. Gente, agora a gente vai falar sobre ponto de fusão e ponto de ebulição. Essa definição aqui, gente, está no nosso livro. E dependendo ali do material, esse ponto de fusão e de ebulição vai variar bastante. Mas o que é ponto de fusão? Gente, ponto de fusão é a temperatura característica na qual determinada substância sofre fusão. Agora, lembra lá o que é fusão. Fusão, gente, é quando você passa do estado... Na verdade, eu errei quando eu falei de fusão, né? É quando você passa do estado sólido para o estado líquido, tá? Eu errei aqui, me perdoem. É quando você passa do estado sólido para o estado líquido, certo? Isso que é fusão. Ou solidificação durante o resfriamento, que é quando você passa do estado líquido para o estado sólido, tá bom? Então, esse daqui é o ponto de fusão. Agora, o que é o ponto de ebulição? O ponto de ebulição, gente, é quando você atinge determinada temperatura característica na qual determinada substância sofre ebulição, né, durante o aquecimento. Essa ebulição, gente, é quando você passa do estado líquido para o estado gasoso. Ou uma liquefação durante o resfriamento, que aí já é o oposto, é quando você passa do gasoso para o líquido, certo? A gente vai ver isso aqui com esse exemplo aqui, vai ficar melhor. Gente, seguinte. Você tem aqui, eu vou pegar a água, tá? Porque a água é bonitinho, o ponto de fusão da água é 0 e o ponto de ebulição da água é 100, é tranquilo. Gente, imagine que você tenha um copo com água e ele está a uma temperatura ambiente, a ambiente aqui em Teresina é cerca de 35 graus Celsius. Gente, 35 graus Celsius. Perceba o seguinte, de 0 para trás, a água vai ser o quê? Vai ser sólida. Entre 0 e 100, ela vai ser líquida. Entre 100, de 100 para frente, ela já vai ser gasosa, tá bom? Então, sólido, de 0 para trás. Entre 0 e 100, líquido. De 100 para frente, gasoso, tá bom? Isso aqui é bem legalzinho, porque de vez em quando é cobrado em questões. Agora, você tem uma água aqui que está a 35 graus. Pois bem, eu sei que a água tem um ponto de fusão 0. E o ponto de ebulição 100. Então, ele está entre 0 e 100. O que significa? Significa que o meu copo hipotético de água está no estado líquido. E aí, o que eu faço? Eu pego esse copo com água e coloco no congelador. Ele vai atingir uma temperatura ali de menos 20 graus Celsius. Gente, menos 20 graus já vai ser menor do que o ponto de fusão. Porque a água começa a se congelar quando ela atinge uma temperatura de 0 graus Celsius. Né? Então, se eu pegar esse copo aqui, colocar uma temperatura de 0 graus Celsius, ele vai começar o quê? Ele vai começar a se congelar. Agora eu estou colocando uma temperatura menor do que a do ponto de fusão. Depois de um tempo, o que vai acontecer com aquela água que inicialmente era líquida? Ela vai se solidificar, tá bom? Ela vai passar do estado líquido para o estado sólido, certo? Agora, outro exemplo com a mesma água. Eu pego essa água que inicialmente estava líquida e começo a fervê-la, atingindo ali uma temperatura de 100, vamos dizer aqui 100 graus Celsius. 100 graus Celsius, gente, já é o ponto de ebulição, ou seja, essa água que inicialmente estava no estado líquido, ela vai começar a evaporar, tá bom? A passar do estado líquido para o estado gasoso. Agora eu coloco mais ainda, eu coloco aqui 150 graus Celsius. Essa minha água, que inicialmente estava a 35, ela foi para 150. Gente, 150 é maior do que 100. Se é maior do que 100, aquela água ali ela vai estar em que estado? Estado gasoso, beleza? Isso daqui, gente, vale para os outros aqui também, né? Eu vou dar um exemplo aqui com álcool. O álcool, ele tem um ponto de fusão igual a menos 114 graus Celsius.
E aí eu pego o álcool e ele está em uma temperatura de 20 graus Celsius. 20 graus Celsius, gente, é entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Se está entre esses dois pontos, é o quê? Vai estar no estado líquido, tá bom? Agora eu pego esse álcool, coloco num congelador bem potente e essa temperatura vai para menos 200 graus Celsius. Menos 200 graus Celsius, pessoal, é menor que 114. Isso significa que aquele álcool que estava no estado líquido, ele se congelou, ele passou do estado líquido para o estado sólido, certo? Agora, da mesma forma, eu pego aquele álcool que estava a 20 graus e o aqueço a uma temperatura de 100 graus Celsius. 100 graus Celsius, gente, é uma temperatura maior do que 78. Então, se ele estava no estado líquido, o que aconteceu com ele? Ele atingiu o ponto de ebulição, ou seja, ele deixa de ser líquido e passa a ser gasoso. Agora eu vou fazer o oposto. Esse álcool que estava a 100 graus, eu resfrio ele um pouco, né? Eu resfrio ele até chegar a 78. Chegou a 78, ele começa a passar do estado gasoso para o estado líquido, tá? Gente, talvez tenha ficado algumas dúvidas aqui, mas a gente deixa para tirar uma próxima aula, beleza? Antes, eu vou falar, como bônus, eu vou falar disso daqui, gente. Como é que a gente determina a densidade de um sólido irregular? Isso daqui tem questão no livro e a gente vai resolver questões sobre esse assunto, tá? Você tem aqui água, tá? Você tem aqui um recipiente com água. E aqui você tem um volume inicial. Você pega uma pedra que é fácil você obter a massa dessa pedra, é só você colocar ali em alguma balança, né? Vamos supor que a água aqui tenha 20 gramas. A água não, a pedra. A pedra tenha 20 gramas. Agora eu quero saber, como a densidade depende tanto da massa quanto do volume, eu quero saber o volume. Mas eu não tenho ideia, porque é muito difícil eu calcular o volume de um sólido irregular. O que eu faço? Eu coloco, tem esse recipiente aqui com água, eu coloco essa pedra dentro. Você pode perceber, gente, que esse volume aqui, ele aumenta, tá bom? Esse volume aumenta. Essa diferença de volume, gente, ela pode ser dada aí em ml, tá? Pode ser dada em ml. Nesse caso aqui, ela vai ser dada em ml. Então, vamos supor aqui que esse volume aqui, ele aumentou cerca de 10 ml, tá bom? Então, vamos supor aqui que ao colocar esse sólido de formato irregular, essa pedra, tenha aumentado aí 10 ml, né? Então, o que isso significa? Significa que essa pedra tem um volume de 10 ml, ou 10 centímetros cúbicos, certo? Então, vamos lá. Agora, como é que eu calculo a densidade? Eu já sei a massa, né? Fácil, é só colocar em alguma balança. E agora eu já sei o volume. Como é que eu calculo a densidade? Gente, densidade é massa dividido pelo volume. Se a massa são 20 gramas e o volume é 10 ml ou 10 centímetros cúbicos, é só eu dividir, gente. 20 dividido por 10, 2. Grama por ml ou grama por centímetro cúbico, tá bom? A gente vai ver isso aqui um pouco mais de calma nas próximas aulas, onde a gente vai resolver questões ligadas a esse assunto, certo? Então a gente vai ficando por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem bem e até semana que vem.